partos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer vitórias que vêm lá do céu, vitórias que vêm lá do céu, vitórias que vêm lá do céu. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Quero ler um versículo com a igreja, ainda não é a leitura oficial. Daqui a pouco o nosso pastor estará chegando e fará a leitura oficial. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos alegres nesta noite, porque o nosso Deus, Ele nos permitiu chegarmos neste lugar. Louvado seja Deus. Temos motivos de sobra para louvar o nome dEle e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso Deus, irmãos, Ele se agrada quando a igreja, ela se reúne para louvar o nome dEle, para bendizer o nome dEle. Louvado seja Deus. O povo de Israel, ele cantava louvores e Deus se agradava. Nós vamos ver que o salmista, no Salmo de número 22 e o verso 3, ele diz assim: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele habita no meio do louvor. O louvor da igreja, quando você louva a Deus com a sua alma, com gratidão, o seu louvor, ele sobe para Deus como um aroma suave, como um perfume agradável diante de Deus. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 21, ele diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Louvado seja Deus. E Deus, Ele nos formou para Ele, para que nós dessemos a Ele louvor ao seu nome. Louvado seja Deus. E neste momento, louvado seja Deus, a banda, ela vai cantar um louvor e toda a igreja, alegremente, em gratidão ao nosso Deus, vai cantar louvores ao nosso Deus nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Todas as coisas,
ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes não é saúde, dinheiro na poupança ou guardado, ou a sua despensa cheia, que leva você para perto de Deus, não. Deus muitas vezes Ele usa as dificuldades, Ele permite certas situações na minha vida e na sua vida para você chegar pertinho dEle. Porque Ele também quer ouvir o louvor dos seus lábios nesta noite. Louvado seja Deus. Cantemos ao Senhor com alegria nesta noite. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Vamos louvar novamente em espírito e em verdade. Irmão, de novo esse hino. Sim. Que a igreja possa fazer como hábito adoração ao Senhor. Porque a adoração, ela é como uma arma de guerra e uma defesa espiritual. Seja um momento de dificuldade, seja um momento de alegria. Amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Recebe, Senhor, nosso louvor. Não de palavras, mas de propósito. Reduzeis e Senhor, te entregamos nosso viver. Reduzeis Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi por isso que viemos essa noite, Senhor, te render adoração em espírito e verdade. Meu prazer é te louvar, meu prazer. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmão? Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Fale para ela nesse momento: vamos adorar o Senhor? Aperta forte a mão do irmão do seu lado. Fala novamente: vamos adorar o Senhor? Aleluia. Recebe nossa adoração, Senhor. Vem neste lugar. Invocamos a Tua presença, Senhor. Sede bem-vindo em nossos corações. Sede bem-vindo na Tua casa, Senhor. Independente das circunstâncias, Senhor, Tu és lá. Habita neste lugar, Senhor. Vamos cantar junto? Em espírito e em verdade, em unidade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, reduzei
entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. o meu prazer, Meu prazer é te louvar. meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Onde flui o amor, a honra, A glória, a força. Há uma graça de Deus aqui. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. a força Isso, invoque o nome do Senhor. e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra. meu Deus. Você sente a graça de Deus? Você sente a alegria do Espírito Santo? Oh, maravilha! E o louvor ao Rei. Há uma glória de Deus aqui nesta congregação. A glória está no nome de Jesus de Nazaré, o nome que está acima de todo nome. É pelo nome dele que somos salvos, é pelo nome dele que as enfermidades vão embora, é pelo nome dele que os demônios são submetidos, é pelo nome dele que as portas são abertas, é pelo nome dele que o impossível acontece, é pelo nome dele que a nossa alma se alegra e se enche de gozo, de alegria, de poder do alto. Mais uma vez, Edu. A honra, A honra, a glória, a glória a força e o poder e o poder ao Rei e o louvor. e o louvor ao Rei Jesus. Levante a mão em direção à sua casa. Levante a mão em direção à sua casa. Você vai invocar agora o nome de Jesus em direção à sua casa. Tem crentes aqui que em casa estão com problemas tão difíceis. Tem crentes aqui que estão com problemas em casas impossíveis, insolúveis. Tem crentes aqui que mesmo no meio dessa alegria, a angústia ainda é uma realidade. Porque são problemas que ele diz: eu não posso resolver, Senhor. Eu não tenho condições de resolver, Senhor. Mas levante a mão em direção à sua casa
E você vai orar pela sua casa. Você vai invocar o nome do Senhor em direção à sua casa. Você vai convidar, assim como Jairo convidou Jesus. Jesus, vamos na minha casa. A minha filha está gravemente enferma. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a realidade de cada um dos Teus filhos. Aqui nós vemos os rostos. Aqui nós vemos, Senhor, a roupa. Mas só Tu prescruta realidades do coração. Ah, Deus, realidades de família, realidades de casamentos, realidades, Senhor Deus amado, que só Tu és conhecedor. E talvez o motivo da angústia de muitos aqui está na sua casa. Talvez um filho afastado, um esposo que ainda não é crente. Ah, Deus, uma guerra iniciada propriamente pelo inferno. Mas nós levantamos as mãos em direção à nossa casa agora. E queremos Te pedir, Senhor, vá diante de nós. Endireite, Senhor, os caminhos tortos. Quebre, Senhor Deus, as portas, os ferrolhos de ferro. Despedaça, Deus. Despedaça os cadeados de bronze. Faz cair, Senhor, os portões que o diabo montou para nos atrofiar, para impedir a marcha da nossa família. E agora, Senhor, visita a casa do meu irmão e da minha irmã, assim como visitasse a casa de Jairo. Visita a casa do meu irmão e da minha irmã, assim como a Tua palavra visitou a casa do centurião. Visita a casa do meu irmão e da minha irmã, assim como visitaste a casa da sogra de Pedro. Visita agora em nome de Jesus, ó Pai, e quebra estas cadeias agora, em nome de Jesus. Oh glória, eu sinto a alegria do céu aqui. Oh, adacamaia, o kemintre anderamaia, o semia de ras. Há uma glória de Deus aqui hoje à noite. E é glória de quebrar cadeado, é glória de derrubar muralhas, de derrubar gigantes, é glória de Deus de intervenção na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os crentes. Hoje eu vim com vontade de voar. Oh glória. Antes de sentar, olhe para esse crente que está do seu lado e diga: se alegre. Essa semana Jesus vai lhe dar uma vitória. E eu vou fazer um pix para você. Oh glória. Senta dando glória para Jesus de Nazaré. Oh, que coisa boa é ser crente. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem anjos de Deus descendo a respeito de crente aqui hoje à noite. Porque anjos são ministradores de Deus a favor daqueles que temem a Deus. Tem anjos de Deus descendo para dar livramento aqui a crente hoje à noite. Aleluia. Vamos ouvir o irmão José Gonçalves cantar um daqueles hinos bem antigos assim, bem. Glória a Deus. Deixa Deus lhe usar. Oh glória, oh glória. Não é possível que não estáis sentindo também essa graça do Espírito Santo. Não é possível que ainda estás preguiçoso e não queres abrir a tua boca e render a Deus aquilo que Deus é digno de receber. Diga a Deus glória ao teu nome. Diga a Deus louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Não ensaiamos muito hino, não ensaiamos, mas vamos, né? Glória a Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. E a igreja ajuda e nós louvamos ao Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado no seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele tem uma saída para a tua vida, para qualquer problema que você imaginar na sua vida, porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Ele está aqui nesta noite e fala conosco. Glória a Jesus, porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar,
Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, parado para vencer e reinar com ele. Glória a Jesus. E Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, e quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. E lá no Egito, as pragas humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, exalta o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão, faz de ti um campeão, faz de ti um campeão. Glória a Jesus, glória a Jesus e glória a Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmão Romário vai estar fazendo a leitura juntamente com toda a igreja nesta noite. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 24, versículo a partir do 46. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convenha que o Cristo pudesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse e o arrependimento de remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Amém. Meus irmãos, vamos agradecer pela leitura da palavra e orar uns pelos outros, por aqueles que estão enfermos. Vamos continuar orando para Deus, continuar dando à igreja, aqui em Santa Cecília, os livramentos necessários e orando para Deus provocar aqui nessa igreja um grande, repleto, transbordante, completo avivamento. Amém? Deus pode fazer essas coisas e só Ele pode fazer, ninguém mais. Amém? Quem mais precisa de oração? Irmão Bibi, vem fazer essa oração aqui, em nome de Jesus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pai justo e eterno Deus,
Santioso és tu, Senhor. Ó Pai, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a igreja aqui na terra, Senhor Deus. Ó Deus, já visita cada enfermo, Senhor Deus. Grandioso és tu, Senhor Deus. Continua conosco, Senhor Deus. Continua fazendo maravilhas, Senhor Deus, no meio de nós, para que teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Continua dando livramento à tua igreja, Senhor Deus. Tu és poderoso, Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podeis sentar. Nós vamos recolher sagrados dízimos e ofertas. E nós faremos isso enquanto o irmão Severino vai cantar aquele hino. Chegue a cantar aquele hino que quase ninguém aqui sabe. Chegue a cantar um hino. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quer dizer que é motivo de alegria, estamos aqui nesta noite, irmão, nessa festa maravilhosa, né? Eu vou louvar a Deus com hino, eu gosto muito de louvar, viu, a Deus. E quem souber, quando eu estiver cantando, acompanha também, viu? Amém? Eu vou embora deste mundo brevemente, e nem saudade comigo levarei a uma pátria que me espera donada. No fim da jornada, este mundo eu deixarei. Está tão perto, está chegando a hora. Eu vou embora e aqui não volto mais. Está tão perto e o rei vem sem demora. Eu vou embora para a casa de meu pai. Quem estiver obedecendo a santa doutrina, com a lamparina bem acesa contra o mal, verá Jesus, o Rei da Glória, face a face. Como está tão perto, é chegada a redenção. Está tão perto, está chegando a hora. Eu vou embora e aqui não volto mais. Está tão perto e o rei vem sem demora. Eu vou embora para a casa de meu pai. Amém, irmão, amém. Que Deus abençoe a toda a igreja de Deus. Se ganha quanto mais outro hino eu canto. Muito breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Amém, irmão? Amém? Que Deus abençoe toda a igreja do Senhor, que aprenda a louvar a Deus, que é maravilhoso, é bonito louvar a Deus. Eu não tenho vergonha de louvar a Deus não, viu?
cumprimentar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, quero te agradecer, meu Pai, por cada um que ofertou, que dizimou, Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando, abrindo as portas. Aqueles que não ofertaram, não dizimaram, que o Senhor possa, Jesus, abençoá-los e assim também possa fazer. Deus, que o teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como Jesus é bom. Meus irmãos, está conosco, para a alegria nossa, Alcione, lá do Boi Seco. A conheci semana passada e ela tem muitos testemunhos para contar. Eu creio que em breve isso vai acontecer. Também está conosco o Adriano, que já veio outras vezes, está ali, Deus abençoe. Também o Hélito, que veio domingo passado, está ali também, Deus abençoe. Glória a Deus. O que é que a gente diz a esse povo bonito? Sua presença aqui nos trouxe alegria. Foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria. Que prazer, a nossa alma se alegrou. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. E essa semana os irmãos se preparem, pois é uma semana de muita festa. O irmão Tony com Eliane completam 2 anos de casamento. Vamos fazer festa. Também Larissa está aniversariando hoje. É a gerente da empresa. Também irmã Nalva, quarta-feira, completou ano. Olha, meu irmão, essas festas acumuladas tem que dizer direitinho, porque a gente fica sem tomar café e sem almoçar, para de noite dar lugar. Também a irmã Tainá, na semana passada, completou mais um ano de vida. Deus abençoe. A igreja diga assim: parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Façam festa e chama a gente. Glória a Deus. Meu sonho, irmão, é ir no aniversário que tem um boi assim, um churrasco. Sabe aquele churrasco de chão? Aquele negócio assim, glória a Deus. Não sei quem é que vai fazer uma festa dessa aqui, mas se fizer, me chame. Meus irmãos, e essa semana é a semana que antecede a semana da ceia. E eu tinha combinado com os irmãos de sempre que for. A irmã Carminha, mãe da irmã Nalva, também completou ano. Sexta-feira, aí a festa tem que ser uma festa daquela grande mesmo. No mínimo, uns 2 bois. A igreja crê nisso, fica sentado. Olha, toda a igreja crê. A igreja diga: parabéns, minha irmã. Parabéns, minha irmã. Tem quem diga que tem 60 anos de idade. Meus irmãos, e havíamos combinado com vocês que a semana que antecede o dia da ceia, o domingo da ceia, iríamos dedicar a Deus uma semana inteira de jejum e oração. E eu queria que os irmãos não brincassem com isso, não desprezassem. Pastor, não consigo jejuar de segunda a domingo. Então veja os dias que você pode. Por exemplo, amanhã, jejum, aí na terça, então na quarta. Aí na quinta não dá, na sexta, dias alternados. Contanto que durante a semana você ofereça a Deus um sacrifício de jejum. Amém?
Se você decidir, você consegue. E lembre que o jejum não é para Deus fazer milagres. O jejum é para afinar o seu relacionamento com Jesus, o seu Senhor. Amém? Lembrando que o jejum tem que ser acompanhado de orações e também de meditação da palavra. E se de repente você às vezes é como eu, que às vezes se ajoelha e não tem palavras para dizer em oração, abra a Bíblia no Salmo, leia o Salmo e faça daquele Salmo a sua oração. Porque a gente pode ler as Escrituras e fazer dessa leitura uma oração, e o Espírito Santo vai saber interpretar bem aquilo que você quer dizer a Deus. Amém? Então, essa semana é uma semana de jejum, oração e meditação da palavra. Procura o máximo, não murmurar, não brigar, não reclamar, fecha a boca, se controla. É difícil, né? Mas com jejum e oração, eu creio que vai dar certo. Amém? Também, meus irmãos, essa semana eu vou com o irmão Marcos, ele vai conseguir um tempo assim na agenda dele. A gente vai sair varando aqui algumas cidades no interior da Paraíba para a gente levar essas cestas básicas. Não levei ainda porque não tive tempo. A gente vai visitar aqueles distritos e vilarejos distantes e levar cestas básicas para pastores, distribuir ali com a igreja, que o pastor é quem conhece bem os carentes da sua congregação. Amém, meus irmãos? E por falar nisso, domingo é o dia da entrega dos fardos. Nós não fazemos campanha de quilo, nós fazemos campanha de fardo. Se você não pode dar um fardo, se junta com alguém, metade, já está explicado a vocês, já foi explicado. O mês passado foram quantas cestas? 20? 26? Então, esse mês agora tem que ser 27. Amém ou não amém? Eu sei que o irmão Eduardo, que é o cantor da banda, um dos cantores, ele tem dinheiro assim para dar 1000 cestas. Mas calma, Eduardo, né? Deixa os outros também ser abençoados. Você pode orar a Deus e trazer umas 3 cestas, vai dar 3 fardos, eu digo, glória a Jesus de Nazaré. E os irmãos, orem por ele, que ele é muito generoso. Ele quer me emprestar a moto dele nova, para me fazer uma trilha por aí, no meio das pedras. Oh, Jesus. Então, essa semana é semana de jejum e oração. Se prepare para o domingo, na ceia. Nesse domingo, se prepare para comprar o seu fardo e trazer. E vamos ver se a gente consegue superar, chegando ao número de 28 cestas básicas. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Hoje tem salinha das crianças? Tem. As crianças estão liberadas. De 4 anos abaixo, é isso? 4 aninhos abaixo. Eu estou feliz porque daqui a pouco o Manuel Pedro Neto vai estar nessa salinha. Glória a Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Se tem homem casado aqui que passou dos 40, quem faz filho depois dessa idade fica besta. Eu estou um pai besta. Glória a Deus. Maera disse que parece que Netinho mudou a rotina, de vez de ficar dormindo, está ficando agora acordado a madrugada toda. Eu digo, eu estou chegando de viagem, pronto para passar a madrugada acordada com ele. Eu não disse isso com as meninas, meu Deus. Mas Jesus é bom. Já foi as crianças. E vamos fazer filho, porque a gente tem que povoar a terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Uma das histórias espetaculares da Bíblia. É o primeiro milagre espantoso depois da descida do Espírito Santo. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para orar às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
Vendo ele a Pedro e João, que iam a entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu isso todo o povo, vendo ele andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meus irmãos, está aqui o primeiro milagre que foi provocado pelo nome do Senhor, pela misericórdia do Senhor, através da vida de Pedro, que estava com João. O primeiro milagre depois da descida do Espírito Santo. Até então, as coisas que aconteceram, milagrosas e espantosas, foram dentro do cenáculo. Mas agora o poder de Deus sai para fora do templo, para alcançar até mesmo aqueles mais miseráveis que estavam à porta do templo. E olhe só como Lucas, o livro de Atos foi escrito por Lucas, olhe só como Lucas retrata a história. Ele diz que Pedro e João, que eram judeus, seguindo aquilo que era comum da vida de piedade, da vida espiritual dos judeus, que era oferecer a Deus orações, sacrifícios, 3 vezes durante o dia, pela manhã, pela tarde e antes de chegar à noite, ao meio-dia e no meio da tarde, antes de chegar à noite. E aqui, eles sendo judeus, eles agora estão subindo ao templo, não para oferecer sacrifícios de animais, mas para oferecer orações a Deus, porque Cristo morreu, ressuscitou, logo agora eles não precisam mais sacrificar animais. E está aqui eles dois, subindo à terceira hora, às 3 horas da tarde, ao terceiro momento da oração. E quando eles vão subindo, eles escolhem, o templo tinha várias portas, e uma das portas era chamada Porta Formosa, e de verdade era bonita, era uma porta de bronze, que quando o sol batia naquela porta, provocava aquele brilho, e por isso essa porta passou a ser chamada Porta Formosa. E nessa Porta Formosa, olha o contraste, numa porta tão bonita, que dava entrada a um templo, na calçada tinha um coxo, que já havia 40 anos naquela situação. Ele era coxo de nascença, 40 anos, talvez esmolando ali no templo, já estava há mais de 30 anos. E ele não podia entrar no templo, porque pela lei era proibido pessoas com deformidades físicas ter acesso ao templo. Por isso que ele ficava no lado de fora do templo e era levado, provavelmente pela família. Quem mais poderia fazer isso por ele? A família usava ele, talvez, para que através dele viesse recursos para casa. E como a esmola era também um critério para a vida espiritual dos judeus, né? A esmola era algo determinado pela lei, e quem dava a esmola a miseráveis, a pobres, tinham de Deus a bênção. Então, se valendo desse princípio da lei, está lá esse coxo sentado à porta do templo, na calçada, né? O templo tinha aqueles degraus para subir, e logo no último degrau tinha aquele alambradozinho ali mais espaçoso. Provavelmente ele estava ali, e ele se aproveitava da piedade de quem, entrando do templo, poderia se compadecer dele e dar alguma moeda. E agora, quem está subindo
é Pedro e João para orar. E de repente, né, Lucas diz, versículo 2, que nesse lugar tem um homem que é coxo de nascença. No final do capítulo diz que esse homem está coxo já há 40 anos, ele tem 40 anos de idade então, e ele está à porta desse templo esperando receber alguma coisa. E quando ele vê Pedro e João subindo ao templo, o que é que ele faz? Ele começa a implorar, não é um simples pedido. O termo aqui é que ele, olhando para Pedro, vendo que Pedro e João ia subindo as escadas, entrando no templo, o que é que o paralítico fazia? Ele implorava, aqui no mínimo, um pedido em tom alto, como que gritando, como que de forma insistente: por favor, dê-me uma moeda, dê-me uma esmola. E isso de forma insistente, pois o termo aqui não é pedir, é implorar. E aí Pedro, ouvindo aquele pedido, aquele clamor do paralítico, decide parar com João, e de repente Pedro olha para ele juntamente com João. Pedro muda a direção do seu olhar, que era para a porta do templo. Ele está entrando no templo e, atendendo ao clamor deste miserável que está à porta do templo, Pedro fita os olhos nele e diz o seguinte: olha para nós. Porque parece que junto com Pedro e João tem muita gente subindo. E na medida que esse aleijado olhava para Pedro e para João, olhava também para os demais. Então o olhar desse paralítico era um olhar desesperado, atirando petição para quem estivesse entrando no templo. Ele não olhava com atenção para ninguém. Pedro, percebendo essa desatenção, você já deve ter ido ali em Surubim ou em outro lugar e deve ter visto um pedinte em alguma calçada. O pedinte não olha para ninguém especificamente. Ele vai clamando a quem está passando, a quem está chegando. Ele não olha com atenção para ninguém. Mas Pedro exige que esse pedinte olhe para ele com atenção. Olhe para ele e para João e diz: olha para nós. E ele então, o aleijado, olhava atentamente, esperando receber alguma moeda. Ninguém nunca parou assim para, antes de me dar alguma coisa, pedir para que eu olhasse para ele. Com certeza, eu acho que o paralítico pensava assim: com certeza, este homem que me manda fitar os olhos nele, com certeza tem uma boa quantidade de moeda, de prata ou de ouro, talvez, para me entregar. Essa era a esperança, receber alguma coisa. Porém, Pedro olha para ele e diz o seguinte: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Agora imagine aquele aleijado dizendo: peraí, se você não tem o que eu vim buscar, qual o motivo pelo qual eu devo prestar ainda atenção em você? Porque o que eu vim buscar aqui na porta do templo foi moeda, prata, ouro, alguma esmola. É isso que eu venho fazendo aqui há tantas décadas. Mas Pedro decide então chamar ainda a atenção dele, pedindo não apenas que ele fique olhando para si, para Pedro, mas Pedro, com a mão direita, pega ele pela mão e dá aquela sacudida nele e o levanta, dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E naquela força de Pedro, o Espírito Santo age. O Espírito Santo de Jesus age na vida dos tornozelos. A deficiência, a deformidade era nos tornozelos do homem, nos artelhos daquele homem. E de repente aqueles ossos atrofiados, talvez entortados de nascença, recebem de Deus a ordem de serem aperfeiçoados naquele momento. E aquele homem que nunca se levantou, que nunca andou, se levanta de um salto, de um pulo. E não somente ele salta, ficando de pé, ele começa a andar. Ele anda junto com Pedro e João, entrando no templo, e ele anda alternando os passos em saltos. Ele anda saltando e louvando a Deus. Que espanto! Agora imagine toda aquela solenidade dentro do templo, né? As pessoas estão ali em silêncio dentro do templo,
né, cada um oferecendo os seus sacrifícios em silêncio. De repente, aquele barulho vindo pela porta formosa, e o barulho está sendo provocado por um homem que está acompanhando Pedro e João, gritando aos berros: glória a Deus, louvado seja Jesus Cristo, grande é o Senhor. E aquilo chama a atenção das pessoas, e todo mundo se reúne ali perto de Pedro e João para ver o que tinha acontecido, e perceberam que aquele que estava pulando, louvando a Deus, saltando, era o mesmo que esmolava na porta do templo. Aquele paralítico era conhecido de muitos, e era conhecido de muito tempo. Era um milagre público, notório, inquestionável. Jesus, de forma poderosa, usando a fé de Pedro, fez um paralítico de nascença voltar a andar com tanto vigor, que não somente andava, mas saltava louvando a Ele. E todos que viram aquilo ali começaram a se encher de espanto. E Pedro então aproveita a oportunidade, aqui está na sequência do capítulo, para chamar a atenção daqueles que estavam olhando para Pedro e para João. Veja, tem um paralítico que era paralítico há 40 anos, os seus pés eram tortos, deformados, e agora os ossos estão em ordem, ele está em pé, está pulando e saltando, e é inquestionável que ele era de verdade paralítico, porque todo mundo conhecia ele há muito tempo. Esses milagres aqui, esse milagre aqui é um milagre verdadeiro. Aqui não é bruxaria, aqui não é feitiçaria, aqui não é engodo de um líder religioso, como acontece nas televisões aí, que o povo diz que foi curado, mas ninguém sabe a identidade daquele que foi curado, ninguém sabe onde ele mora, ninguém sabe quem são seus pais. Mas esse aqui não, esse aqui era conhecido. As pessoas sabiam que era comum ele ficar no templo, e agora ele está de pé ali. E o resultado disso é uma provocação de temor, de espanto, de admiração de todo mundo que estava no templo. E está todo mundo ali circulando Pedro e João, e olhando para Pedro e João, como que se estivesse dizendo assim: Pedro e João merecem um pouquinho da glória, merecem um pouquinho do aplauso. Pedro e João são homens de Deus, eles merecem toda a nossa admiração. Parece que Pedro, percebendo isso, disse: varões israelitas, vocês estão olhando para mim e para João por quê? Não pensem que foi pela nossa capacidade que esse homem voltou a andar. Não, esse homem voltou a andar porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e mataram. Não foi por nós, mas foi pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo homem foi fortalecido. E agora vocês estão vendo o resultado. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem perfeita saúde na presença de vocês todos. Não somos nós os dignos de glória, não somos nós os dignos de admiração. Quem é digno de glória é Jesus, esse mesmo que é a pedra que vocês rejeitaram. Esse Jesus que vocês, apoiados pelos escribas e fariseus, mestres religiosos, e dias atrás vocês apoiaram esses líderes religiosos e disseram assim: crucifica Jesus e solta Barrabás. Vocês pensavam que esse Jesus era qualquer um? De verdade, Jesus era quem dizia ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E foi esse Jesus, o homem rejeitado por vocês, que Deus o ressuscitou, tendo ele sido morto, porque era impossível que a morte o detesse, e ele ressuscitado agora, usou o mesmo poder que o ressuscitou para levantar este homem. Então a Jesus seja a honra, seja a glória e seja o louvor. E vendo, os líderes vendo que Pedro e João estavam falando sobre a ressurreição, os saduceus que não acreditavam na ressurreição do corpo, chamou o capitão do templo e decidiram então, juntamente com alguns escribas, prender a Pedro e a João. Na verdade, eles queriam bater em Pedro e João, mas não fizeram isso por causa da multidão que estava admirada com o que aconteceu. E pelo milagre que tinha acontecido, 5.000 pessoas
aceitaram a Jesus. Pela pregação de Pedro depois desse milagre. E aí no outro dia então, chamaram Pedro e João em particular e ameaçaram eles, dizendo que eles não deviam mais pregar neste nome, o nome Jesus, e nem falar sobre ressurreição. Aí Pedro diz o seguinte: me diga uma coisa, é lícito obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eu vou continuar obedecendo a Deus. Eu vou continuar dizendo que Jesus ressuscitou e que é poderoso para mudar a vida de todo aquele que nele crê. Eles são soltos, na verdade os líderes queriam matar Pedro e João, mas eles são soltos. E aí soltos, eles se reúnem com os irmãos, contam o que aconteceu e de repente, comunicando à igreja, né, eles se alegraram porque estavam sendo dignos de serem perseguidos pelo nome do Senhor. E o versículo 31 do capítulo 4 diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha só que relato maravilhoso, capítulo 3 e capítulo 4. É uma só história, mas vamos ficar aqui com algumas lições. No texto que lemos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Grave isso. Antes de tudo, vocês têm que entender uma coisa. Todos os milagres da Bíblia são como que parábolas vivas. Diga assim, parábolas. Não, você parece que não comeu uma buchada de carneiro hoje. Você está falando com uma voz muito embargada. Vamos lá, diga mais alto, diga parábolas vivas. Veja que a gente pode contar parábolas. Parábolas são ditados. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é a lição dessa parábola? É que a perseverança conquista os seus objetivos. Mas aqui, quando acontecem milagres na Bíblia, presta atenção. Milagres são parábolas vivas. É como que Deus, dando vida a uma parábola pelo milagre, quer passar lições mais fortes para quem está ali presente. E essa parábola aqui, que é em forma de milagre, um coxo, um paralítico, que volta a andar depois de 40 anos de vida. Aqui, nesse paralítico, vemos a nossa vida. Esse paralítico aqui é o retrato da humanidade. Veja, esse paralítico, ele nasceu paralítico. Ele nasceu defeituoso, limitado, impedido. Veja que por ter nascido paralítico, imperfeito, ele era impedido de entrar no templo. Ele não podia adorar no templo. Ele não podia adorar a Deus. Ele não podia ter acesso a Deus. Assim somos nós. A humanidade caiu pelo pecado e se tornou defeituosa. O pecado deformou a raça humana. E por causa do pecado, fomos impedidos de estar na presença de Deus. Veja que os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foi a primeira coisa que aconteceu quando Eva e Adão pecaram. O que foi que Deus fez? Depois das instruções que Deus disse ali a Adão e a Eva, depois que pecaram, Deus expulsou os dois do jardim do Éden. Eles não podiam mais entrar no jardim. Eles foram expulsos da presença. O jardim era como um grande templo de Deus. Veja, esse homem está fora do templo. Somos nós, antes de Cristo, estávamos fora do templo, fora da presença de Deus, a parte da glória de Deus, e não tínhamos condições alguma de, na porta, ter os benefícios reais, que só pode se conquistar dentro do templo. O templo aqui é a representação do próprio Cristo. O templo aqui é a presença de Deus na terra. E quem é a presença de Deus na terra? Jesus. Jesus é a divindade que, vindo à terra, foi a imagem perfeita daquilo que Deus é. Então veja, tem aqui um miserável na porta do templo. E quem é esse miserável? É a raça humana, que também, como este miserável,
é cheio de defeito e por causa dos seus defeitos não pode entrar na presença de Deus, que aqui é representado pelo templo. Mas olhe que coisa maravilhosa, um dia esse miserável estava na porta do templo, ele nem sequer pedia um milagre, nem sequer acreditava em milagre, nem sequer tinha fé em Deus, mas o que foi que mudou a vida deste miserável paralítico, não foi o olhar do paralítico para Pedro, mas foi o olhar de Pedro para o paralítico. E o olhar de Pedro aqui para este paralítico, preste atenção nisso, representa o olhar de Deus para nós. O que mudou a história desse paralítico foi Pedro parar, olhar para ele e dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Agora me diga, ele pediu para voltar a andar? No texto há dizendo que ele tinha fé para voltar a andar. Então nada dependia do paralítico, tudo dependeu de Deus que usou Pedro. Pedro aqui é uma representação de Jesus. Eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos numa sepultura, e uma das características de um morto, de um defunto, é insensibilidade. Você toca no morto, ele não reage ao toque, você fala com o morto, ele não reage à voz. Você era desse jeito, Deus falava com você, as pessoas falavam de Deus para você, você não entendia nada, e ainda ficava criticando quem vinha para a igreja. Lembra, talvez alguns de vocês aqui ficava dizendo: eu vou lá nada para a igreja, o pastor só quer meu dízimo e minha oferta, eu sou feito besta, eu prefiro um bar. Por que você era tão insensível a Deus? Porque você estava morto. Mas qual foi a tua graça? Foi Deus olhar para você e dizer: receba a vida pela minha palavra. Então veja que esta parábola aqui, através do milagre deste paralítico, mostra uma realidade universal. O paralítico é a humanidade deformada por causa do pecado, e por causa dessa deformação não pode entrar na presença de Deus. Nós também éramos assim. E o que foi que voltou a dar forma a este paralítico? Foi a graça de Deus através da vida de Pedro. E o que foi que voltou a dar forma à minha vida e à sua vida? Foi a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, eu não sei se você pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque por meio de Cristo Jesus, deformados como eu e você, fomos transformados pela graça redentora de Cristo. Então veja nos milagres sempre uma tentativa de Deus de querer nos ensinar algo maior. Então, primeira mensagem desse milagre aqui é isso. Nós somos esse paralítico, que éramos deformados, privados da glória de Deus, mas fomos alcançados pela graça, sem mesmo pedir a graça. E aqui agora, vamos entrar nos detalhes. Que outras lições temos nessa passagem aqui? Primeiro, é que há um poder de Deus na vida de uma igreja que decide viver em plena piedade por meio da unidade, da oração e da compaixão. Diga assim: unidade, oração, compaixão. Pedro está subindo sozinho aqui? É Pedro e quem? Pedro e quem? Porque vida cristã não é vida sozinha. Vida cristã é sempre Pedro e João. O nome disso é unidade. E unidade só é possível quando você decide suportar os defeitos dos outros e viver em comunhão com estas pessoas que têm defeitos semelhantes a você. Mas mesmo assim você decide congregar com ele. Veja, Pedro e João estão subindo ao templo para fazer o quê? Para orar. Intimidade com Deus. Veja que a piedade inclui não apenas oração, porque tem gente que ora muito, mas briga na mesma intensidade que ora.
Tem gente que jejuma muito, mas vive isolado na mesma intensidade que jejuma. Não é só o jejum, não é só a oração. É a oração acompanhada com a capacidade de viver entre irmãos. É Pedro e João. Agora, se uma pessoa tem a capacidade dada por Deus de viver em unidade com o irmão, e de viver em oração, que é a unidade com Deus, com certeza, o olhar dele para quem precisa de misericórdia vai ser diferente. Não vai ser um olhar que você vai ser aquele olhar de passar por cima. Você sabe que alguém está ali clamando, pedindo ajuda, alguém está precisando de um abraço, de um socorro. Você não vai olhar por cima, ou não vai olhar como que não querendo perceber o que está acontecendo com o seu irmão. Não, quem vive em piedade, vive em unidade, vive em oração, tem comunhão com o irmão, tem comunhão com Deus, mas tem compaixão de miseráveis. Isso aqui ilustra a verdadeira piedade da igreja. Olhe para cá, meu amor. Uma das mentiras do diabo é dizer a você que é possível ser crente santo apenas deixando de fumar, de beber. Sabe aqueles crentes que dizem assim: eu nunca me prostituí. Não adianta você dizer que não faz essas coisas, você dizer que não faz essas coisas, se ao mesmo tempo você não fazendo essas coisas, você não faz aquilo que deve ser feito. Porque a vida cristã não é somente não fazer, a vida cristã também é fazer algumas coisas. E uma das coisas que o crente tem que fazer é buscar viver em unidade, em comunhão. Crente não é uma ilha, crente não bate no peito dizendo eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de pastor, eu não dependo de presbítero, de diácono, eu não dependo da igreja, da congregação, não. O prazer do crente é viver em unidade. Ele manda uma mensagem para João e diz: João, como é que estão as coisas? Vamos subir para orar? Vamos andar aqui de mãos dadas? É isso. Vida de santidade envolve comunhão, mas não é só comunhão com os irmãos, é comunhão com Deus. Você tem interesse no próximo, mas também tem interesse em Deus, de falar com Deus, de se comunicar com Deus. E se você é assim, se você ama a Deus acima de todas as coisas, e ama aqueles que são mais próximos a você, é inevitável o seu olhar de misericórdia com quem precisa de misericórdia. Veja, está aqui um homem moribundo, 40 anos paralítico, clamando, vivendo de migalhas. E Pedro usa o que tem. Deus não pede a Pedro que use o que ele não tem. Você vai usar o que você tem. Pedro tinha dinheiro? Não. Pedro tinha prata ou ouro? Não. Pedro tinha diploma? Não. Que mais na frente em Atos, você vai ver que tem gente admirado com Pedro pregando, vendo que ele era uma pessoa que não tinha diplomas rabínico. Pedro não tinha academia, Pedro não tinha faculdade teológica. Jesus pede isso a Pedro? Não. O que é que Jesus pede a Pedro? Que ele seja apenas crente. E que use o que todo crente tem que ter. E o que é que crente tem que ter? Poder do Espírito Santo para ser ousado. Se você vive em unidade, vive em oração, inevitavelmente você tem compaixão. E para ser uma pessoa com compaixão, você tem que ser ousado. Olha que ousadia. Dizer a um paralítico. Isso só tinha acontecido com Jesus, mas Jesus está morto. Ressuscitou e agora foi assunto aos céus. Eles estão ali sozinhos agora. Jesus não está mais encarnado ali com eles. Mas eles estão confiados na promessa de Jesus que disse: eis que estarei convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E
todo poder é me dado no céu e na terra. E em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não fará dano. Vocês pisarão escorpiões, vocês pisarão na cabeça de serpente. Em meu nome vocês têm que ser ousados. Os discípulos, nenhum até agora tinha curado ninguém. Mas Pedro, de forma ousada, sem dinheiro, mas com muita ousadia, disse ao paralítico: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o dom da cura, levanta e anda. E imediatamente. Olhe para cá, meu amor. Diz que Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da era medieval, sabendo da fama de Roma, que era um lugar muito rico, muito pomposo, a catedral em Roma, muito pomposa, cheia de ouro, Tomás de Aquino chegou lá, foi visitar o Papa o recebeu, e olhou para Tomás de Aquino e disse o seguinte: olhe, mostrando toda aquela glória do templo, com ouro, com pedras preciosas, disse: olhe, Tomás de Aquino, agora a gente não pode mais dizer, né? A gente não precisa mais dizer o que Pedro disse: não temos prata nem ouro, olha o quanto temos de prata e ouro. Aí Tomás de Aquino: mas também a gente não pode dizer, levanta e anda. A glória de uma igreja não está nas paredes, a glória da igreja não está na arquitetura do templo, nos equipamentos. A glória da igreja está na vida dos crentes que são crentes de verdade. E meus irmãos, é isso que a gente precisa aprender. Ontem, pregando lá em Presidente Dutra, terminou o culto, eu estava vendendo umas camisas, e um jovem chegou para mim e disse: pastor, me diga uma coisa, o que é que o senhor daria de conselho a um jovem que está trabalhando como missionário, tem uns 20 e poucos anos, 23, alguma coisa assim? Qual conselho o senhor daria para mim? Eu digo: seja só crente. Você não precisa ser outra coisa. Você não precisa subir montanha, você não precisa entrar no legendário, você não precisa tomar banho de sopro santo, você não precisa derramar um balde de óleo, de azeite ungido, você não precisa dessas parafernálias não, você só precisa ser crente. E crente que é crente vive em unidade, é Pedro e João. Crente que é crente vive em unidade com a igreja, crente que é crente vive em unidade com Deus da igreja, e se ele vive em unidade com o próximo e com Deus da igreja, ele é alguém que tem compaixão. Se tem compaixão, ele age a favor dos desfavorecidos, dos desgraçados, dos miseráveis. Ele tem um olhar para os alcoólatras, ele tem um olhar para os desamparados pelos pais, ele tem um olhar para pessoas que estão debaixo do crime, do vício, e ele é ousado para entrar nessas locas onde o diabo enterrou pessoas e dizê-las: levanta e anda em nome de Jesus. Meus irmãos, precisamos dessa ousadia. Temos que parar de sermos esses crentes nominais. Ah, você é crente? Aí a gente com aquela cara velha, murcha, cínica. Eu sou crente, sou da Assembleia de Deus. Meu pastor não tem muito juízo não, irmão, é o Pedro Júnior. Mas pelo menos todo domingo eu estou na igreja. Mas aí você só fica na expectativa de vir para a igreja. Mas a sua vida fora da igreja nada acontece. Você não tem coragem de orar por ninguém. Você não tem coragem de visitar ninguém. Você não tem coragem de ir lá na casa de um filho, de uma amiga sua, o filho que está endemoniado. Você não tem coragem para, na ousadia, dizer: eu posso visitar você aí e fazer uma oração na sua casa. Já que São Pedro não resolveu, São Benedito não resolveu, São Tomás de Aquino não resolveu, Santa Maria não resolveu, Santa Cecília não resolveu, eu vou aí invocar o nome de Jesus Cristo Nazareno. A gente tem que parar, irmão, de ser esses crentes sem ousadia, sem determinação, sem coragem. Às vezes o diabo está cirandando dentro da nossa própria casa. Tem um coxo dentro da nossa casa.
E dentro da mesma casa tem um coxo, um miserável, um deformado, carente da graça de Deus. E dentro da mesma casa tem um Pedro que já foi perdoado, que já recebeu o Espírito Santo e que deveria usar esses instrumentos que tem e levantar dentro de casa com ousadia e dizer: Satanás, foi até hoje que você fez arruaça aqui na minha casa. A partir de hoje eu ordeno aos paralíticos da minha casa: levantem, andem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tenha ousadia. Ah, pastor, eu não posso ter ousadia porque eu vivo brigado. Então, deixe de ser briguento. Deixe de ser cabeça dura. Resolva suas pendengas. Ah, pastor, o problema é que eu não tenho tempo de orar. Então, arranje tempo para orar. Ah, pastor, porque eu não tenho coragem para jejuar. Então, arranje coragem para jejuar. Ah, pastor, porque eu nasci assim, eu sou da minha vidinha, não quero saber da vida de ninguém. Eu sou da minha casa, igreja, trabalho, não quero. Então mude a vida de vocês. Porque já pensou se os membros do seu corpo começassem a adotar o seu comportamento e o braço dissesse assim: eu não vou para onde a perna vai, quero ficar na minha casa. Você ia ficar um desmembrado. Do mesmo jeito é você, quando você fica com esse negócio seu de ficar isolado, uma ilha. Não, porque eu gosto de ficar sozinho. Jesus não fez você para ficar sozinho. Jesus fez você para ser companheiro de alguém, para ser os ouvidos que escutam o clamor de alguém, para ser os olhos que vê a necessidade de alguém, para ser a mão que levanta alguém. Jesus quer usar você. Você é o canal de Deus para mudar a vida de pessoas. Talvez você olhe para você e diga: pastor, mas eu sim. Deus decidiu usar as coisas que não são para confundir as que são, as que não têm para confundir aquelas que pensam que tem alguma coisa. É você, Pedro, é você, pequena pedra, é você, fagulha de pedra, que Deus quer usar. Seja ousado. A primeira lição que temos aqui então é que crentes que vivem a verdadeira piedade, que é unidade, oração e compaixão. Vamos lá, gravou? Unidade. Pelo amor de Deus. Unidade, oração, compaixão. Isso é ser crente. Você não precisa estar na igreja aqui. Não. Eu sei que às vezes a gente fica com a vontade mal do mundo de dar um pinote. Hoje mesmo chega com vontade de voar. Mas isso não é toda hora, não. Ser crente tem a ver com prática. Prática de piedade. Ô, glória. Por isso que a porta é estreita, meu amor. Porque na verdade tem gente que a gente quer dar uns 2 cascudos, não tem? Ô, glória, Jesus. Quem não tem esse pecado, atire a primeira pedra. Mas o que é que a gente faz? A gente se controla e vamos viver a unidade. Vamos viver a comunhão com Deus através da oração. A comunhão com o próximo a partir da unidade. E vamos exercitar a compaixão com quem precisa. Olhe para cá. Tem gente que tem dificuldade, mesmo podendo, de trazer um fardo para a igreja. E deixa eu dizer, a vida às vezes dá umas voltas tão feias. Eu já vi muita gente dizendo assim: eu nunca imaginei que eu ia precisar. Cuidado, por você não estar negando compaixão e quando você precisar, Jesus fechar a porta da compaixão para você. Igreja verdadeira é uma igreja crente que vive a piedade. Piedade é unidade. Piedade é oração. Piedade é compaixão. Se você tem esses 3 elementos da piedade, inevitavelmente você é ousado, corajoso, você é pronto. Você não aceita o diabo fazer na sua casa arruaça, bagunça. Está aqui Pedro, olhando o contraste, como é que diante de uma porta formosa tem um homem deformado, que contraste.
Diante da glória de Deus tem um homem paralítico. Que contraste, que incoerência. Que incoerência dentro da casa de um crente faltar fé. Faltar amor, perdão, compaixão. Que incoerência na casa de um crente faltar ousadia. Decida hoje invocar o nome de Jesus e pedir sobre você o mesmo poder do Espírito que estava sobre Pedro. Seja ousado. Os empresários que estão aqui, seja ousado. Entre na empresa ainda com as portas fechadas, 20 minutos antes do funcionário chegar. Levante a mão dentro da sua empresa, do seu estabelecimento, do mercado, da academia. Funcionários aqui que são empregados de outro, chegue mais cedo do que o patrão e levante a mão dentro de farmácia, dentro do ambiente de costura, dentro da facção. Levante a mão e diga: Jesus, eu quero ser um Pedro ousado aqui. Eu quero ganhar os meus amigos de trabalho aqui, eu quero ganhar os meus alunos, eu quero ganhar os meus funcionários. Você vai ver, vai haver uma nuvem de paralíticos se levantando aqui em Santa Cecília. Oh, glória! Se é crente, seja piedoso. E piedade tem a ver com unidade, oração e compaixão. Se você não tem esses três elementos, você pode ser qualquer coisa. Você só não é crente, como diz as Escrituras. A segunda lição que temos aqui vem a partir do próprio paralítico. Olhe que paralítico com visão limitada, conformado com pouco. Olha o que diz o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Alguma coisa aqui é prata, ouro. Veja que esse homem estava na porta do templo, mas não estava dentro do templo. Ele estava tão perto da glória, mas não tinha os benefícios da glória. Ele estava tão perto de Deus, mas não tinha comunhão com Deus. E o pior, o trágico, é que ele está conformado com a situação dele. Esse homem aqui é a representação de muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Que se conforma com essa vida velha. Quando Jesus veio, ele diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida. Vida aqui, Jesus está prometendo a quem não tinha vida. Antes de Cristo eu não tinha vida. Eu era um alcoólatra, cachaceiro, mentiroso. E eu achava que estava sendo o máximo. Eu estava me conformando com alfarrobas. Eu era o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eu estava dentro da casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai, não tinha benefícios com o pai. Eu era filho de pastor, filho de crente, mas não recebia os benefícios da cristandade, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu era magro, miserável, desgraçado, impotente, limitado, capacho de Satanás. Às vezes tem crente que está desse jeito dentro da igreja, está na porta bonita, mas a vida dele é feia, está na porta da glória, mas a vida dele é treva. Mas hoje à noite Jesus Cristo está dizendo: olha para mim. Que vida cristã é essa, meu irmão? Que você vem para a igreja, não sente alegria. Vem para a igreja, não sente aquele calor. Claro que eu não estou dizendo que você tem que sair pulando, pinotando, marchando. Mas não venha me dizer que na presença de Deus a gente não sente uma coisa maior. É impossível. Me perdoe aqueles que são mais solenes, que gostam de ficar quietinho. Eu sou meio aperreado. Quando eu sinto a presença da Santíssima Trindade, não tem como ficar de qualquer jeito. A minha alma se estremece. Não canta. Olha aqui o resultado de uma verdadeira conversão. Esse homem aqui que pulou é um contraste com a vida anterior. Anteriormente ele era um aleijado, conformado com coisas pequenas. Mas depois que Jesus chegou na vida dele, ele não era mais aleijado. E outra, ele deixou a paralisia, ele deixou a deficiência num salto.
Agora imagine, ele entrou numa igreja onde tinha muita gente calada e só ele gritando. Ele era uma denúncia do próprio Deus aos religiosos que estavam dentro do templo. Olha aí, a verdadeira conversão que faz. Um verdadeiro convertido salta na minha presença, canta na minha presença, louva o meu nome na minha presença. O verdadeiro convertido é isso aqui. Não essa geladeira velha morta, que você fica dentro da igreja com a cara de boco, moco, borocochô, e diz assim, eu não aprendi assim. Mas não é do jeito que você aprendeu com pastores, que cegamente lhe ensinou errado. Você tem que aprender com o sumo pastor, com Jesus, com aquilo que ele fala. Indo para o aeroporto de madrugada no sábado, me acordei, na verdade eu nem dormi. Eu entrei no carro, aí fui devagarzinho aqui de madrugada. Quando chegou ali em Vertente, de repente me veio a lembrança os lugares que eu participava. Eu não gosto de contar meu testemunho porque ele é horroroso. Meu testemunho é muito feio. Mas aí veio a memória. E de repente eu comecei a chorar e disse, Jesus, somente tu. Só uma mão muito forte. E eu fui passando as cidades e ainda bares abertos. Cheguei perto de Recife, já era manhã. Bares abertos. Pessoas tomando cachaça, eu olhando ali, digo, Senhor, eu era um destes. E hoje eu sou pastor. Eu estou indo para o Maranhão pregar. Hoje eu olho para esses lugares e tenho nojo, somente uma mão muito forte. Aí depois que eu comecei a confessar que somente o poder de Deus podia ter me libertado, eu comecei a cantar. Eu baixo uns vídeos no YouTube, baixei uma coletânea de hino de Nane Azevedo. Um dos hinos que eu gosto dele é bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar. Não seja como um paralítico na vida antes de Cristo. Não seja alguém que está perto da glória, mas tão longe da glória. Perto da vida, mas tão morto. Perto da riqueza, mas tão pobre. A porta está aberta hoje. Diga, Jesus, eu quero entrar. E Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Ele disse, é uma igreja desviada. A Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje à noite Jesus quer renovar a tua vida. A primeira lição que temos aqui é que Pedro e João é a representação de uma igreja piedosa, que vive em comunhão, oração e compaixão. A segunda lição que temos aqui é uma lição de um paralítico antes de Cristo, tão perto, mas tão longe. Tão perto, mas tão longe. E o pior, conformado com isso, satisfeito com migalhas. Mas a terceira e última lição que temos aqui é que sempre chega um dia que Jesus decide mudar a história de quem não consegue mudá-la sozinho. Esse paralítico não podia mudar a história sozinho. A religião não podia mudá-lo, a família não podia mudá-lo,
Mas chegou o dia que Jesus disse: eu vou mudar. Eu quero concluir lhe dizendo o seguinte, aplicando a sua vida. Talvez você veio hoje aqui morto, morta. Talvez você veio hoje aqui, sabe, reconhecendo essa sua incapacidade, essa sua impotência. Você já tentou tantas vezes, não conseguiu. Você já insistiu tantas vezes, não conseguiu. Hoje à noite Jesus está dizendo: eu mando você se levantar. Eu ordeno que você se levante. Eu ordeno que você se levante numa fé ousada na minha pessoa, porque hoje eu vou consertar suas pernas. Você não vai mais ficar nesses grilhões do diabo, sem prosperar, sem andar, sem saltar, sem correr, sem avançar. Hoje eu quebro esses grilhões da paralisia. Hoje eu quebro esses grilhões que neutralizava você. Hoje você vai ser livre pelo poder da minha graça. Apenas olhe para mim. Eu quero concluir. O Jesus que estava na vida de Pedro é o mesmo Jesus que está aqui entre nós. O desejo dele é que sejamos de verdade crentes. Comunhão, oração, compaixão. O desejo dele é que você não seja como aquele paralítico conformado. O desejo dele é hoje à noite mudar a sua história. Ah, pastor, o senhor está falando com algum desviado aqui? Também. Está falando com algum não crente aqui? Também. Mas essa palavra também é para crente. Tem crentes que, como Lázaro, morreram e já estão cheirando mal. Mas hoje a voz do Senhor visita a tumba de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Você vai sair desta sepultura, Deus vai desembaraçar você e a sua vida vai caminhar normalmente como naqueles primeiros dias em que você abraçou a fé. Mas especificamente eu quero perguntar: tem alguém aqui que esta noite ainda não é crente ou que está afastado da igreja? Decide obedecer à voz do Senhor e voltar para Ele e dizer: Senhor, eu quero te receber como Senhor da minha vida. Tem alguém que essa noite toma essa decisão de fé? Tem alguém, pastor, eu quero ser crente. Escute, eu não estou lhe convidando para uma denominação. Eu estou lhe convidando para uma comunhão com o teu amigo e poderoso Jesus. Onde está uma pessoa que decide receber Jesus como Senhor de sua vida? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A vida é do Mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu.
coração. Tem alguém que decide voltar para Jesus? Tem alguém que decide voltar para Jesus? Sai do teu lugar. Tem alguém que reconhece que fora de Jesus está perdido, está em perigo, fora de Jesus está impotente, incapaz. Vem para Jesus. Tem alguém que ainda não é crente ou que está afastado? Vem. 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 Cadê você? Amém? Se não tem, que esta palavra possa ainda, em tempo oportuno, provocar em você a fé de arrependimento. Os irmãos, não saiam sem antes visitar nossa cantina. A cantina tem sido muito útil para a igreja. Amém? Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm trabalhado nas equipes. E hoje temos... E hoje temos cachorro-quente, estrogonofe, pizza, esfirra, caldinho de macaxeira, tapioca, sanduíche natural. O pessoal da academia aí. Bolo de chocolate, pudim, refrigerante. Amém? Então, vamos. Hoje não tem o mocotó que o pastor faz. O primeiro parece que ficou meio salgado, mas eu vou. Domingo, ceia, eu prometo trazer outro mocotó. Glória a Jesus de Nazaré. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje ainda eu pago o seu lanche. Meus irmãos, vai dar certo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar com o nosso irmão Valdinho. Irmão Valdinho com esse terno, fica bonito, não fica mais bonito, não fica? A esposa dele fica olhando ali de longe, os olhos chega, brilha. Irmão Valdinho vai fazer essa oração, concluindo esse trabalho em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, obrigado, meu Pai, por este momento, Senhor, que passamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a cada um, Pai, que ouviu a Tua palavra nessa noite, Senhor. Que guarde, Pai, como uma semente, Pai, que venha brotar, Senhor. Abençoa o nosso pastor, Senhor, o presidente, José Carlos de Lima, o nosso pastor local, Senhor, e toda a sua família, Deus. Ajuda a Tua igreja na terra, em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se que domingo é ceia e que durante a semana você deve jejuar, orar, ler a palavra e também, se possível for, se você tiver condições disso, comprar o seu fardo de alimento para no dia da ceia trazer. Amém? Quem está lembrado disso? Receba a bênção. E quarta-feira, culto lá na Catedral de Boi Seco, com o bispo João. Amém? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Vão em paz, não brigue pelo caminho. Cumprimenta essa pessoa que esteve ao seu lado durante todo este tempo, em nome de Jesus.